A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Eu sempre venho a este lugar, transmitir este programa sempre com muita alegria no coração, é sempre uma honra, uma satisfação poder falar com você, me dirigir a você, falar um pouquinho da palavra, transmitir uma mensagem diretamente dos céus. Quero deixar um convite para você, se você quiser conhecer a Casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages, Rua Mário Ribeiro Ramos, 253, no bairro São Cristóvão, a uma quadra acima da UPA ou uma quadra abaixo do Corpo de Bombeiros. Estamos ali localizados, vai ser uma alegria muito grande poder receber você. A Casa do Pai, a Igreja do Nazareno em Lages, ela tem algumas ênfases. E eu trabalhei durante um tempo na igreja e tenho trabalhado periodicamente ou sistematicamente acerca daquilo que nos move, que nos motiva a ser igreja no lugar onde nós estamos plantados, inseridos, no contexto onde nós fomos colocados para florescer. E eu tenho trabalhado alguns desses pontos com a igreja e tenho trabalhado aqui nesse programa também, salientando, por exemplo, que a Casa do Pai seja um lugar onde as pessoas são desafiadas a viver em comunhão e a desenvolver relacionamentos saudáveis. Olha só o que eu disse. Desafiados a viver em comunhão e desenvolver relacionamentos saudáveis. Nós somos uma sociedade muito deficitária nessa questão da comunhão. Nós somos uma sociedade muito deficitária na questão de favorecer e proporcionar amizades que não sejam interesseiras, amizades que sejam duradouras ou relacionamentos que sejam saudáveis. E esse é o nosso grande desafio. Nós entendemos pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da palavra, que a nossa comunhão ela é bidirecional. Primeiramente, ela é direcionada verticalmente, né? Nós temos comunhão com Deus, isso é um privilégio que nos é dado, né? A nossa comunhão ela é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo, mas a nossa comunhão ela também é horizontal, ou seja, ela se dá neste plano, nos nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos com as pessoas que Deus nos permite desenvolver durante o nosso dia, semana, enfim, né? Então é uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal, uma comunhão com Deus e uma comunhão com os nossos irmãos. A qualidade da nossa comunhão com os irmãos vai depender da profundidade da nossa comunhão com Deus. Olha só o que eu disse. A qualidade da nossa comunhão com os irmãos vai depender da profundidade da nossa comunhão com Deus. Ou seja, na medida que nós exercermos uma comunhão sem interesses, uma comunhão baseada no amor, no respeito, na honra, na consideração com os nossos irmãos aqui, isso vai depender da profundidade da nossa comunhão com Deus. Por que a Bíblia ensina que viver em comunhão é tão importante? Primeiro, porque nós percebemos, fazendo um estudo das Escrituras, que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivem em perfeita unidade, eles vivem em perfeita comunhão. Então esse é o modelo para nós, é o parâmetro. A medida desta comunhão desenvolvida pela Trindade é aquilo que nós procuramos viver, exercitar no nosso dia a dia, no nosso convívio como igreja. Segundo lugar, porque existe um mandamento na Bíblia explícito para que a gente viva em comunhão. No livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 25, diz: "E não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." E o dia que se aproxima, naturalmente, é uma referência à volta gloriosa de Jesus. Não deixemos de congregar-nos, ou seja, não perpetuemos esse hábito de abrir mão de estar rodeado de gente, rodeado de pessoas amadas, de pessoas queridas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Por que a gente, como igreja, vive como igreja? Primeiro, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo assim vive. Segundo, porque há um mandamento explícito
nesse sentido. E em terceiro lugar, porque foi a experiência de Jesus enquanto ele viveu aqui na terra. Jesus, ele experimentou, e eu queria que você gravasse isso, 4 níveis de comunhão. O primeiro deles é o nível que nós chamamos de agrupamento, ou seja, com a multidão, com várias classes de discípulos. Ou seja, Jesus, ele teve comunhão com muita gente. As pessoas o procuravam porque queriam a cura, porque queriam a restauração, em busca de algum milagre, enfim. Aquela comunhão, vamos dizer assim, maior, aquela comunhão mais ampla, aquela comunhão que nós chamamos de comunhão tipo agrupamento, ou seja, sem muita afinidade, sem muita proximidade, mas uma aglomeração do que propriamente uma comunhão. Segundo, o Senhor Jesus experimentou o que nós chamamos de discipulado, que é um nível de comunhão um pouco mais afunilado, que ele experimentou com 12 pessoas, são os seus 12 discípulos mencionados nas Escrituras. Então, agrupamento em primeiro lugar, discipulado em segundo lugar, e em terceiro lugar é o que nós chamamos de comunhão tipo intimidade, ou seja, que ele desenvolveu com 3 pessoas, Tiago, Pedro e João, ou Pedro, Tiago e João. 3 dos seus discípulos mais achegados, com quem ele, por exemplo, subiu o monte, enfim, né? Eram os 3 que mais proximamente estavam de Jesus. Então você tem o agrupamento, você tem o discipulado, você tem a intimidade e por fim você tem aquela comunhão tipo afinidade. Eu acho que aqui nós chegamos no âmago, aqui nós chegamos no centro. A afinidade Jesus exerceu com apenas uma pessoa, que foi o apóstolo João. João, o seu amigo íntimo, João, aquele que, enquanto Jesus celebrava a ceia com os discípulos, ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus, desfrutava daquela intimidade que os outros discípulos não tinham. João foi o único dos apóstolos preservado de morte violenta. Ele morreu exilado na ilha de Patmos e pouco antes da sua morte, se eu não me engano, foi o imperador Domiciano, permitiu que ele pudesse terminar os seus dias, e ele terminou os seus dias na comunidade de Éfeso, uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Então Jesus tinha, vamos dizer assim, esses 4 níveis de comunhão. Se você perguntar qual que é o melhor, eu não gostaria de entrar nessa questão do melhor, do pior, porque todas fazem parte. Eu acho que nós temos pessoas que são do nosso círculo maior de relacionamento. Depois nós temos algumas pessoas, vamos dizer assim, que a gente investe um tempo maior na vida delas. E aí nós temos aquelas pessoas com quem nós andamos, vamos dizer assim, o maior tempo, a maior parte do nosso tempo, e nós temos aquela pessoa, aquelas pessoas da nossa extrema intimidade e confiança, com quem nós abrimos o nosso coração, nós partilhamos as coisas da nossa vida. Então, por que viver em comunhão é importante? Porque a Trindade viveu assim. Segundo, porque há um mandamento dizendo que nós devemos viver em comunhão. Terceiro, porque foi o exemplo que o Senhor Jesus deixou enquanto viveu aqui na terra. Quarto lugar, por que viver em comunhão? Porque foi objeto da oração de Jesus. Se você pegar lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, naquela oração, um dos trechos da oração, ele pede ao Pai que ele dê a eles o privilégio de serem um. Ou seja, ele ora pela unidade. Então eu acho que essa questão ela é fundamental, ela é essencial para nós. Em quinto lugar, por que a comunhão é importante? Porque ela é a consequência natural da redenção. Veja bem, é a consequência natural da redenção. Vou usar um texto aqui só, Efésios capítulo 2, verso 19, nos diz que nós passamos a fazer parte de uma família que é chamada de família da fé. Próximos dias agora nós vamos ter na igreja batismo, novamente. Eu acho uma das festas mais lindas que nós celebramos é quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa se converte, quando ela abandona os seus pecados, abandona a prática mundana e ela assume o compromisso público de andar com Jesus. E o testemunho, vamos dizer assim, dela andar com Jesus é justamente passando pelas águas
do batismo. Então ela está ali declarando que ela faz parte de uma família com novos valores, com novos princípios, com novos objetivos, enfim. Se antes o seu objetivo era viver para o mundo e para o pecado, o seu objetivo de vida agora é viver para Deus e em santidade. Então passa a fazer parte da família da fé, da família do Senhor. A consequência natural da redenção, de nós sermos salvos, é sermos inseridos num corpo, é sermos inseridos na igreja para vivermos em comunhão. Tem gente que fala assim, não, mas igreja é uma coisa complicada, porque um pensa assim, outro pensa assado. Eu tenho procurado levar a igreja no mesmo coração, no mesmo princípio. E se nós não conseguirmos ter gostos iguais, né? Por exemplo, eu tenho gente que gosta de música barulhenta. O louvor, quanto mais barulhento, quanto mais estrondoso, melhor. E eu tenho gente que gosta da coisa mais calminha, que, pasmem vocês, eu tenho pessoas que de repente dizem assim, olha, eu para mim não precisaria ter bateria, não precisa ter contrabaixo, um violãozinho fazendo um louvor. Eu tenho gosto para tudo. Não é? Eu tenho gente que gosta de uma coisa mais calma, eu tenho gente que gosta de uma coisa mais agressiva. E o que nós fazemos? Nós procuramos ajustar as coisas, caminhar em amor, caminhar em tolerância, né? Respeitando os gostos, respeitando as preferências de cada pessoa. Sexta coisa, por que viver em comunhão é tão importante? Porque foi a experiência da igreja primitiva. Se você for fazer uma leitura do livro de Atos, você vai perceber que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nesses 4 pontos, que em uma outra oportunidade, se eu não me engano, eu trabalhei aqui, falando sobre os 4 preceitos basilares, os 4 preceitos que dão base à vivência da igreja. Né? A doutrina dos apóstolos, que era a pregação cristocêntrica, centrada na pessoa de Cristo. Né? A pregação dos apóstolos não era uma pregação diferenciada daquilo que Jesus pregou ou ensinou. A comunhão, né, que é o que nós estamos falando aqui, o partir do pão, que era uma referência à ceia, e ao mesmo tempo a uma prática de distribuição dos víveres, vamos dizer assim, para que todos tivessem subsistência. Né? E as orações. Mas o que me importa aqui é a perseverança na comunhão. E a igreja primitiva tinha essa característica de se reunir semanalmente. Alguns textos falam que eles perseveravam diariamente no templo, ou seja, era uma coisa seguida, era uma coisa, vamos dizer assim, desejada por eles de estar juntos com outras pessoas. Porque nós entendemos que quando o inimigo quer matar uma pessoa, ou destruir uma pessoa, ou destruir uma família, o que ele faz? Ele pega aquela brasa do braseiro e ele afasta aquela brasa do braseiro. E a brasa fora do braseiro, a tendência dela é apagar logo. Mas quando a brasa permanece na fogueira, quando a brasa, vamos dizer assim, permanece com outras brasas, ela mantém o fogo, ela dá o fogo e ela recebe o fogo. E isso é igreja. É quando nós entendemos que nós precisamos estar juntos. As coisas estão difíceis, estão complicadas, e quanto mais para o fim dos tempos nós caminharmos, mais complicada a coisa vai ficar e mais nós precisamos estar juntos. Então eu tenho pregado e tenho ensinado na igreja justamente isso. Tenho proclamado esse desafio, né, de nós estarmos juntos como casa do Pai, como irmãos que um dia foram comprados, redimidos, resgatados por preço. Então o que eu vislumbro? Eu vislumbro que a casa do Pai, a igreja que eu pastoreio e que fica ali na rua Mário Ribeiro Ramos 253, como eu disse, no bairro São Cristóvão, eu vislumbro que aquele lugar seja um lugar para nós construirmos relacionamentos saudáveis, amizades sinceras e amizades duradouras. Né? Se faz muito comércio hoje em relação às igrejas, em relação à fé, e eu entendo que igreja é juntamento de gente que nós amamos, é juntamento de gente com quem nós queremos desenvolver amizades sinceras e amizades duradouras. Eu imagino que a casa do Pai, o lugar onde nós estamos inseridos, seja um lugar onde as pessoas cuidem umas das outras. Nós vivemos hoje um isolamento muito grande, um individualismo muito grande, onde cada um
olha para dentro do seu próprio umbigo e tenta cuidar da sua própria vida. Então nós desafiamos as pessoas a olharem um pouquinho para outros. Talvez ao seu lado existam pessoas que chorem tanto quanto você, que sofram tanto quanto você, que precisem de ajuda tanto quanto você. E às vezes nós temos que tirar os nossos olhos dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades e focar naqueles que talvez estejam sofrendo tanto quanto nós. Amizade. Um lugar, como eu disse, de desenvolver amizades. Eu quero que as pessoas sejam amigas umas das outras. E o amigo ou a amiga é aquela que confia na outra pessoa. Eu imagino que a casa do Pai seja um lugar onde nós tenhamos a liberdade de compartilhar as nossas alegrias, mas também as nossas dores e as nossas tristezas. Não é por menos que a palavra do Senhor diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitas vezes o irmãozinho que chega, a pessoa que chega, ela chega necessitada de um abraço. E eu lembro de uma senhora que algum tempo atrás chegou na igreja e ela disse para mim: pastor, eu gosto de vir aqui. Eu disse: eu gosto de vir aqui porque aqui eu recebo um abraço. E aí eu perguntei para ela: a senhora é casada? Ela falou: sou casada. Eu falei: eu posso ir na sua casa dar uma coça no seu marido? Porque se o marido não abraça a esposa em casa, esse marido está falhando no básico. O abraço vale mais que 1000 palavras. O abraço ele cura, o abraço ele restaura, o abraço ele perdoa. E às vezes é tudo que as pessoas precisam. Tem gente que vai na igreja, não está nem preocupada, nem interessada no louvor, não está nem preocupada, nem interessada na pregação da palavra, mas ela está interessada naquele abraço que ela vai receber, seja na chegada, chega na saída. E eu incentivo demais. Olha, não saia da igreja sem abraçar os seus irmãos. Não saia da igreja sem dar um beijo na face. Não saia da igreja sem dar uma palavra de ânimo, de estímulo para aquelas pessoas com quem você esteve junto por 1h30, 2 horas. Então eu imagino que a igreja seja um lugar, a casa do Pai seja um lugar onde as pessoas sintam prazer pelo prazer de estar. Olha o que eu disse. Sintam prazer pelo prazer de estar. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir para a casa do Senhor tem que ser uma alegria, não tem que ser aquele fardo. Eu tenho que ir para a igreja. Minha mãe está me obrigando a ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Não, eu quero ir para a igreja. Por quê? Porque eu vou abençoar alguém. Eu quero ir para a igreja porque alguém vai me abençoar. Eu quero ir para a igreja. Por quê? Porque ali é o meu lugar. É um lugar de comunhão, de relacionamento. É um lugar de nós entrarmos ou de nós sairmos melhores do que nós entramos. Olha só, é um lugar de nós sairmos melhor do que nós entramos. Se você entrar na igreja e você sair reclamando, murmurando, falando mal, não valeu de nada. Mas se você entrar naquele lugar e você receber um abraço, receber uma palavra, alguém orou com você, enfim, alguma coisa boa aconteceu, você vai sair bem melhor. E eu digo, bem melhor do que você entrou. Tem que ser assim. Igreja é isso. É o lugar de nós sairmos melhor do que nós entramos. Eu imagino que a casa do Pai, a igreja do Nazareno aqui em Lages, e a sua igreja, onde você congrega, seja em que parte for, ela precisa ser um lugar de celebração ruidosa. A gente acha, e muitos acham, que a igreja é aquele lugar de... Não pode falar alto, não pode... Não, igreja é lugar de celebração, é lugar de festa. Né? Se você pegar o povo judaico, e eu tive o prazer, o privilégio de estar em Israel e de ver celebrações que eles faziam, um povo alegre, festivo, sorridente, colorido, né? E eu fiquei imaginando, meu Deus, eu queria esse modelo para pelo menos uma igreja lá no Brasil, né? de uma celebração com muita música, muita festa, muita dança, né? Celebração de fato, celebração ruidosa. Eu imagino, né, um lugar de muito louvor, né, de muito fervor, ao mesmo tempo de muita reverência, de muito temor diante do Senhor. Eu imagino que a igreja, a casa do Pai em especial, precisa ser um lugar sem julgamentos e legalismos. Presta atenção no que eu disse. Sem julgamentos e sem legalismos. Às vezes as pessoas vêm e elas apontam o dedo e falam assim, nossa, mas
ao jeito, ao tipo, à pessoa. E você não conhece a história. Você não conhece a dor que aquela pessoa está carregando, os problemas que talvez ela tenha dentro de casa, ou os problemas que ela tenha nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua cidade. Então assim, gente, para que apontar o dedo? Recebe, acolhe, não coloca fardo, não coloca lei. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião de oração e entrou um elemento naquela reunião de oração, entrou na igreja, uma pessoa que não fazia parte da nossa igreja, e ele entrou e disse assim: quem é que é o pastor aí? E eu disse: sou eu. Ele olhou para mim assim e falou assim: mas assim? Eu falei: como assim, querido? Não estou te entendendo. Tá de calça jeans aí? Eu falei: sim, aqui a gente usa calça jeans. E não tá de camisa social? Eu falei: não, aqui é camisetão mesmo, querido. Então às vezes as pessoas vêm e elas querem trazer o seu legalismo, a sua lei, aquela doutrina ferrenha, sem amor, sem graça, sem Cristo, sem nada. E a igreja, ela precisa ser um lugar onde a gente se sinta bem, onde a gente se sinta amado, sem imposição de regras, sem não pode isso, não pode aquilo. Eu sempre digo assim, as pessoas perguntam: pastor, se eu for para a sua igreja, o que é proibido? Eu falei: nada é proibido. Você vai ter que entender pelo seu relacionamento com o Senhor que tem algumas coisas que não cabem mais, que não ficam bem, mas você vai ter que entender isso pela ação do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, não é por imposição, não é pelo rigor das regras que as mudanças vão acontecer, mas as mudanças que acontecem, elas são geradas na eternidade, são geradas pelo Espírito Santo e vêm ao nosso coração, e nós entendemos que tem algumas coisas que a gente vai acabar abandonando, mas não é por força, gente, não é por força, não é por código, tem uma lista, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Isso não é igreja. A igreja é graça, a igreja é misericórdia, a igreja é liberdade, a igreja é libertação, a igreja é unção, a igreja é a graça do Senhor que nos impele, que nos leva a buscar e ansiar por mudanças que não são geradas à força, mas são geradas no meio da comunhão, no meio dos relacionamentos. E é isso que eu tenho para deixar para você. Vamos orar. Meu Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer pela liberdade que eu tenho de chegar nesta casa, de chegar neste lugar, falar do teu evangelho, falar da tua palavra. Obrigado, Deus, por cada pessoa que sintoniza, que recebe, Deus, esta programação, e especialmente eu oro para que o teu Espírito Santo, ele nos leve a uma mudança de mente, uma mudança de coração, não uma atitude de condenação, de impor regras e fardos, mas de abraçar mais, de beijar mais, de ser mais amoroso, mais caridoso, mais querido. Em nome de Jesus, nós entendemos que isso é possível e só é possível mediante a ação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor, nós assim oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, obrigado pelo carinho, obrigado pela liberdade. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.
faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele